Olá a todos, meu nome é Newton Keihokama, sou professor da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, e eu queria falar um pouco sobre o ensino remoto a partir da minha experiência pessoal. Resolvi dividir esse assunto em 3 capítulos. O primeiro do que estamos falando, quando falamos sobre ensino remoto, o que se pode fazer hoje em ensino remoto, e depois eu vou apresentar a minha experiência. Neste capítulo 3, então vou falar sobre a minha experiência com as atividades remotas, com o ensino remoto. Então, o que eu uso de software, basicamente é o PowerPoint, que todos conhecem, e o Camtasia, que eu já havia falado no capítulo 2. Então, aqui está... Eu trabalho com dois monitores, né? Para você conseguir 2 monitores no computador, você precisa ter ou uma placa de vídeo, ou você tem que ter um monitor que seja HDMI, tá? Que hoje os computadores eles têm saída HDMI. Dá para fazer isso no notebook também. Dá para você ter a saída VGA também pelo notebook, quem tem notebook. Eu gosto de PC mesmo. Bom, mas de qualquer forma, então eu abro as 2 telas concomitantes. Então, numa tela eu abro o Camtasia e na outra eu abro o PowerPoint, né? Então faço a apresentação no PowerPoint. Vocês estão vendo aqui uma das apresentações que eu faço. Eu maximizo, né? Então faço a forma de apresentação. Então fica a tela inteira com isso aqui, com os efeitos todos, né? E aqui no Camtasia, então eu tenho aqui no Record the Screen, eu aperto aqui, aparece uma janela, aí ele me dá a opção, escolhe o formato, escolhe várias coisas e escolhe o tamanho da captação. Então eu escolho a tela, o monitor inteiro, e ele grava. E eu vou falando com o microfone. Dá para usar o próprio microfone da videocam, da câmera da webcam. Tá, então é isso. Então é bastante tranquilo. Aí a hora que eu acabo de gravar, né, dou um F10 aqui, ele fecha a gravação e já abre a filmagem aqui. E aqui na imagem eu consigo fazer tem um menu, eu não uso muito não. Eu deixo a coisa mais ou menos crua mesmo. Mas dá para ver o tamanho, dá para fazer algumas modificações interessantes aqui, tá? Então é isso. Então, conforme vai gravando, vai colocando os vídeos aqui na timeline. E aí você vai editando e depois no final, como eu falei para vocês, você tem que salvar o projeto e exportar para MP4. Para depois desse MP4 poder ser colocado no YouTube. Então, basicamente, o que eu faço de vídeo aula, geralmente eu faço esse tipo de abordagem. Então, eu gravo, né, uso um programa que faz uma gravação da tela, né, quase sempre no PowerPoint, e depois eu faço a própria edição no Camtasia, né, por aqui, exporto para o YouTube, né, exporto o MP4 para depois gravar para poder exportar para o YouTube tranquilamente. Aí no YouTube eu consigo o link e no link eu coloco então nos meus materiais o link, né, no Moodle, mesmo o hipertexto também funciona muito bem. Então no doc, né, você faz o hiperlink, o aluno com o doc aberto do Word, ele clica com a tecla Alt e isso vai direto já abre direto pro vídeo do YouTube, tá? Então é bem fácil fazer isso. Então essa é a primeira ferramenta que eu tenho, então, o Camtasia junto com o PowerPoint. Bom, aqui então apresentando uma página que eu tenho. Isso eu tenho não sei quanto tempo, já quase acho que é mais de 10 anos, mas aqui o vídeo tem mais de 10 anos, então são vídeos antigos, mas não sinto necessidade de atualização não, porque tem um uso basicamente para as primeiras aulas da patologia clínica, ele está dentro da teoria atual. Então, isso aqui, essa página aqui, então, eu coloco os vídeos, tem vários vídeos aqui, tenho contato, quem quiser fazer contato comigo consegue aqui, né? Explico quem eu sou, qual é o fundamento desse site, e aqui alguns projetos que eu fiz de extensão, então tem o material aqui desses projetos de extensão. Então sempre que tinha projeto de extensão, eles tinham um link aqui. Então basicamente é isso. Então esse aqui é um vídeo
aqui é do YouTube. Tem outros vídeos que foram feitos em Flash. Eu sempre recomendo que, se você fizer um site, coloque apenas o link, porque você não salva, você não gasta memória da sua página com vídeos, né? Então é mais fácil colocar o link do YouTube, fica fácil. Então, às vezes os alunos vêm direto para cá, mas hoje em dia eu não uso muito o site, não. Esse site fica mais para público mesmo. Meus alunos já têm os links das aulas, mas aqui então tem uma assistência até razoável, né? Bom, então é isso. Isso aqui é a minha página hematologico.com.br. Esse canal eu também tenho há alguns anos, algumas décadas já, e é bem interessante porque eu coloco algumas coisas que eu faço na área da música, alguns temas que são aleatórios. Então também sou crítico de arte, né? Crítico de cinema, vagabundo, fajuto, mas faço alguns comentários. Isso aqui é um material de feedback, né? Isso aqui tem um aspecto educacional, né? Isso aqui é um projeto que eu e a minha esposa temos de ensino na Faculdade de Medicina, que é uma atividade na saúde pública, né, na saúde coletiva, do 6º ano. E basicamente, então, quer dizer, tem muita coisa no meu canal. Meu canal é um canal, não é especializado. Na verdade, eu uso mais para colocar os meus vídeos, né? Eu não organizo o meu canal no YouTube de uma forma comercial, vamos dizer assim. Ele é só um depósito, então. Por isso está tudo misturado, aqui tem várias coisas. Mas também reflete um pouco da minha cabeça também. Eu gosto de fazer um monte de coisa diferente. Bom, eu aqui mostrar um vídeo bem interessante, que é um vídeo sobre hemoglobina. É muito simples, mas sempre tem gente entrando e, olha, é antigo, né? Mas sempre tem gente criticando no sentido de gostando, falando bem e tal. É bem interessante, é bem simples, mas parece que atinge bem o público geral. Tem 90 mil visualizações. Esse aqui é uma produção, esse aqui foi um vídeo que nós fizemos com a professora Gláucia Mazeto, por causa do curso de semiologia. Então nós fizemos esse vídeo, está no meu canal, porque fomos nós que produzimos, eu e a minha esposa, Paula Rocama. Mas foi junto com a professora Gláucia e as filhas dela, 2 filhas dela, que são médicas também. Então foi um vídeo que tem mais de 150 mil visualizações. Então é o vídeo maior sucesso. É um vídeo que a gente fez, está no meu canal também. Então, quer dizer, há a possibilidade de fazer vídeos com nível profissional, né? E isso tem um impacto, né? Então esse é um vídeo feito também em parceria na Faculdade de Medicina, dentro da faculdade, com a estrutura tal, do estúdio, tudo. Isso aqui tem realmente uma qualidade excepcional. Então, o canal do YouTube, né, é uma possibilidade para os professores, né? É bem interessante, tem muita troca, as pessoas comentam, né? Tem os haters também, mas a gente tira de letra isso. Bom, aqui é um exemplo de atividades que eu faço, que não são, vamos dizer assim, são atividades soltas, né? Então, a gente tem a plataforma da faculdade, chama SET, né? Ela aqui que abriga as soluções Google e também os cursos tal, e o Moodle. Então esse é o Moodle da faculdade. Bom, então eu tenho vários cursos, tenho mais de 30 cursos. E dentro dos cursos aqui, um deles é da Ciências Biomédicas. Eu estou só mostrando aqui porque é uma experiência que eu achei uma experiência já madura. Já fiz isso com uma maturidade, né? E já assim, maturidade que eu digo assim, com uma experiência e tal. A gente está sempre aprendendo, né? Mas esse foi um material realmente bem interessante, porque os alunos entraram em greve ano passado e eles pediram para manter as atividades e eu optei por fazer então à distância. Quer dizer, eticamente a gente não estava furando greve, né? Eu também deixei isso à vontade, entraria quem quisesse. Então eu fiz algumas aulas, né? E acabei tendo que viajar também para ir para alguns cursos, e por conta disso então eu fiz essas aulas, aulas esporádicas, né? Então dentro desse curso chamado Introdução à Metodologia Laboratorial, tá? É do IB, do Instituto de Biociências de Botucatu, e da FMB, nós da FMB que damos curso para os alunos da biomedicina. Então foi criado esse ambiente só para isso, né? Então a página
do Moodle OS, então todas as atividades são sequenciais, quer dizer, não dá para você bular. Então a primeira coisa que tem que fazer, né, é um pré-teste. Então eu faço um questionário que o aluno tem que entrar aqui obrigatoriamente para começar a atividade, né? Então ele entra, a atividade é para durar mais ou menos 2 horas, que é o normal que eu tenho. A minha aula lá na biomedicina tem 2 horas. É um curso optativo. Então eles entram aqui, aí eu pergunto do tema, quer dizer, quanto que você sabe desse assunto agora, né? Então, na verdade é para medir a ignorância, quer dizer, o que eu quero é que eles não saibam nada, né? Óbvio que se souber eu fico feliz também, mas a ideia é que ele não sabe muito sobre o assunto, né? Que seria no caso doação de sangue. Aí então ele tem uma videoaula, né? É uma videoaula nos moldes que eu citei atrás, né? E depois da videoaula que o aluno assiste, ele tem um texto complementar. Então eu tenho, na verdade o que eu fiz aqui foi a legislação da doação de sangue. Então é bem interessante, que é uma RDC, e os alunos leram a RDC, os alunos gostaram de ler um texto totalmente burocrático, né, do Ministério da Saúde, que regula o funcionamento dos bancos de sangue, da hemoterapia. Eles leem esse texto depois da videoaula, e depois eu faço uma avaliação final, onde o aluno tem que comentar o assunto, e é muito interessante. Quer dizer, os alunos, eles gostam, aprendem muito, né? Alguns criticam, sempre tem quem não gosta, óbvio, né? Não dá para ser, se todo mundo gostasse, tem alguma coisa estranha. Então sempre tem os que não gostam, né? Tem os que não gostam sistematicamente, mas tem os que não gostam às vezes, né? Isso tem de tudo. Então o professor tem que ter paciência, tem que saber que tem vários tipos de pessoas. Bom, e aí tem a opinião sobre a atividade didática, né? E sobre a minha performance, na verdade, tal. Então, né? Aqui que eu vejo então as críticas do método, né? Sempre tem quem gosta muito, tem quem gosta mais ou menos, né? Tem gente que é indiferente e tem gente que odeia, né? Então tem que estar acostumado que nunca é unanimidade isso aqui. Até hoje eu nunca tive nenhuma unanimidade. Então é isso. Isso aqui pode ser um curso inteiro, mas aqui no caso é sempre uma atividade específica. Bom, gostaria de falar um pouquinho da minha inserção no curso de Patologia Clínica. É bem interessante, porque o curso de Patologia Clínica eu participo há décadas também. Não sei se já fazem 20 anos, mas fazem muito tempo que eu fui convidado pelo professor Montelli, César Augusto Montelli, e sempre sou muito grato a esse professor por ele lembrar de mim, por ele me convidar, porque a área de laboratório é uma área que eu gosto muito. Realmente eu tenho muita paixão pelo laboratório também. Então isso é um lugar onde eu coloco essa paixão, né? E também porque o professor Montelli, ele é muito inovador, sempre foi uma pessoa muito preocupada com a educação médica. Então ele sempre demonstrou que estava aberto para inovações, e esse é um curso de bastante inovação. Quer dizer, ele saiu, faz alguns anos que ele saiu do curso, mas as pessoas que continuaram, né, a Adriana Polacchini e o Alessandro Mondelli, não Montelli, né, Alessandro Mondelli, também são pessoas que aceitam muito as inovações. A Adriana sempre está um passo na frente de todo mundo, sempre querendo mudar, tal. Então é um curso bem bacana. Então hoje, né, é considerado uma modalidade mista. Então, porque a gente tem aulas em vídeo, né? As minhas aulas são todas em vídeo, E então, videoaulas, né, do jeito que eu faço, né? São aulas longas, tá? Então, mas é interessante que os alunos não reclamam do longo, porque também estudam em casa. Então, eles estudam quando querem, da disponibilidade que eles têm, tá? Então, ela foi capturada, né? Editada, exportada como MP4 no Camtasia, foi arquivada no YouTube como privado, né? E foi disponibilizada como hipertexto, né? Através de um link do YouTube num documento Word, tá? Então, muito simples fazer isso. O que eu dou para os alunos é por e-mail, né? Por qualquer jeito aí eu mando. Sempre tem algum aluno que é amigo meu, eu mando por e-mail e mando o documento do Word e tá lá o hipertexto com os vídeos, né? E tem uma aula presencial. Essa aula presencial, né, quer dizer, eu espero que o aluno tenha visto as aulas de vídeo, e na aula presencial eu discuto os casos clínicos. Então eu não me preocupo muito em trabalhar com
com teoria, né? Eu vou lá para, ó, tal caso tem tal hemoglobina baixa, hemoglobina alta, então, quer dizer, sabe, ganho muito tempo porque não, né, as aulas teóricas são maçantes, né? E em vídeo me parece que os alunos gostam mais. É a minha ideia, né? Acredito que os alunos gostam mais. Então, isso eu faço do meu assunto, que é hematologia, e também tem os casos integrados, onde nós, né, eu, a Adriana e o Alessandro, vamos juntos na aula. Então a gente discute casos que têm outras áreas, então a bioquímica, né, o estudo das proteínas, e estudos de câncer, né, e estudos de microbiologia. Então, quer dizer, são casos integrados. Então a gente tem casos clínicos da hematologia e casos clínicos integrados, né? E tem a avaliação final cognitiva presencial. Então, essas são as atividades presenciais, a discussão de casos, né, e a avaliação final cognitiva. Olha, vejam só que interessante, porque a discussão de caso clínico, ela pressupõe essa interação forte. Então, é muito bom que seja presencial mesmo. E a avaliação cognitiva também, né, a prova final teórica, também é bem interessante ser feita presencialmente, né? É mais fácil fazer presencialmente. Se bem que os alunos colam adoidado, né? A gente fica sabendo depois quando vê que as provas são iguais. Algumas, né? Alguns maus alunos colam. Então ainda existe isso, então a gente sabe, fica triste, mas acontece isso sempre. Bom, e tem, esse ano, por conta do Covid, a gente ofereceu um curso totalmente remoto, né? Então vai ser, esse ano a gente inclusive antecipou, geralmente é no segundo semestre, vai ser agora, vai começar dia 20 de abril, curso totalmente remoto, né? Patologia clínica, vocês vejam que a gente já estava se preparando. O nosso grande desafio vai ser como nós vamos fazer a avaliação final e a discussão de casos clínicos. Só para dizer para vocês, quer dizer, uma modalidade mista dessas, quer dizer, não dá para você colocar todo o peso em cima da avaliação final cognitiva. Então, quer dizer, tudo que eles fazem conta ponto. Então, acho que esse é um aspecto também importante. Quer dizer, se você quer estimular o aluno a entrar nos vídeos, fazer a discussão e tal, você tem que pontuar tudo. Então, a avaliação final até agora é 60%, mas 40% da nota, né, é basicamente atividades que são dentro do curso. Então, isso ajuda muito, né? O aluno também fica mais motivado, porque fica mais leve, né? Não é tudo em cima da teoria, né? Quer dizer, é tudo em cima do próprio aprendizado. Então, acho que isso é importante. Quer dizer, quando você faz modalidade mista ou totalmente remoto, né, você tem que pontuar tudo o que ele faz, né? Não deixar só para uma prova final. Acho que isso não condiz com isso não é coerente com essa opção de modalidade mista ou totalmente remoto. Quer dizer, não dá para jogar tudo em cima apenas da teoria, né? Tem que ser dentro do desempenho do aluno dentro da plataforma. Bom, também tenho no Moodle um curso de comunicação em saúde, né? Ele também foi feito, só que ele foi feito em 2016, tem uma atualização recente, mas basicamente é o mesmo curso, né? Então, ele foi feito dentro de um programa do Ministério da Saúde chamado Educa Saúde, que visava então capacitar pessoas para a educação dentro da rede básica de saúde, né? Foi muito bom esse curso, a gente teve atividades à distância, atividades presenciais, né? As atividades presenciais foram em Brasília e na Bahia, então foi bem bacana, mas tinha uma carga muito grande, é um curso de especialização, então eu sou especialista, né, dentro do Educa Saúde. E a gente fez esse curso e uma das tarefas era fazer como se fosse um TCC. Então, criamos esse curso de comunicação em saúde, totalmente online, quer dizer, totalmente não, basicamente online, né, com uma atividade presencial no final, né? Então, também do mesmo jeito, quer dizer, no Moodle, e cada lição dessas, na verdade, tinha perto de 10 lições, então 10 sublições, né? Então 30 lições no total, entre vídeos, leitura de texto, interpretação, né? É um curso completo, né? E então foi isso. Então foi uma experiência bem interessante, é um curso de comunicação em saúde. Basicamente, então, a gente faz inteiramente para hoje, né? Quem quiser fazer, eu deixo aberto para quem tem interesse, é totalmente online. Recentemente, na verdade, o ano passado, eu comecei uma experiência de orientação de TCC, né?
E aí criei então esse ambiente de apoio à redação científica. Então, na mesma coisa, é mais ou menos a minha cara, né? É um ambiente onde mais ou menos todas as atividades ficam dentro de um quadrado. Acho que facilita muito a navegação no Moodle. Isso também não é difícil de fazer, mas obviamente demora um pouco para a gente ter essa facilidade. Facilidade que eu digo assim, demora um pouco para a gente ter essa... Né? Nunca é fácil, mas a gente acredita mais na gente mesmo e consegue fazer. Então, é tudo aqui está nesse quadrado. Então, são minhas alunas, tem esse curso de especialização, foi um curso do ano passado, durou 2 anos, na verdade. Então, o curso de Humanidades, Humanização no Campo da Saúde, né, do professor Rodolfo Puccini, ele me convidou para ser um dos professores. Então, eu tinha um TCC, e então eu orientei 4 alunas, né. Toda a orientação, né, foi à distância, porque essas alunas são todas de fora, menos uma. Todas são de cidades de fora, então eu acabei optando por fazer dentro desse ambiente. Então, cada uma delas tinha o seu espaço, mas tinha espaço comunitário também. E se tivesse interesse, eu dava acesso para elas. Então, é possível fazer isso. Então, é possível, dentro de uma própria página, fazer ambientes onde só eu e o aluno pode entrar, ou 1 e 2 alunos. Então, isso no Moodle não é difícil de fazer. Tá? E agora eu acrescentei alguns outros alunos, que são meus alunos de iniciação científica desse ano. Né? Então, nós vamos... Ainda estamos começando aulas por YouTube, mas... conversas por YouTube, mas... logo a gente vou começar a usar, mas eu já preparei esse fórum para eles. Então é bem interessante isso, porque dá para a gente construir então uma tese, uma orientação com a distância, né? Facilita muito. Aqui só um exemplo, né? Quer dizer, então dentro de um fórum, quer dizer, da Giane, por exemplo, quer dizer, então tem a minha proposição, né? Na verdade, boas-vindas. Aí ela vai respondendo, eu vou respondendo, quer dizer, o fórum do Moodle é muito interessante, porque eu posso responder em cima, quer dizer, tem uma hierarquia, né? Tem uma topografia que é fácil de localizar, né? O próprio Moodle te avisa quando tem mensagem nova, então geralmente você vai direto para a mensagem que foi postada, né? Então a gente acaba não se perdendo. E o legal é isso, vai acumulando essa discussão, né? Então você não se perde na orientação, né? E o próprio aluno pode postar arquivos, ele pode postar um artigo que ele viu, eu posso postar um artigo, né? É que às vezes fica mais fácil mandar por e-mail ou por WhatsApp, mas, né, que também é uma forma de comunicação interessante também. Mas aqui no fórum fica tudo registrado, então o aluno, se ele quiser, né, ele vai copiando e colando, e isso ele já pode colocar até direto na monografia, porque acaba ficando um texto elaborado, assim. Então é bem interessante usar um fórum para redação científica. Eu achei bem interessante, aprendi muito e alguns trabalhos ficaram muito bons mesmo com esse fórum. Então, como vocês perceberam, o ensino remoto traz desafios, mas não é o ensino remoto que muda o mundo, né? O mundo é que mudou e o ensino remoto é uma das possibilidades, né? Então, não consigo ser ambicioso nesse sentido, né? Acredito que o que importa mesmo é realmente a vontade de ensinar, realmente a vontade de educar, né? Vamos dizer assim, de cultivar a inteligência, de cultivar a sensibilidade, né? Bom, então o que realmente é criar o futuro? Eu estou pegando aqui desse site aqui, né, da Universo, eu achei muito bacana. Então, quer dizer, o que importa mesmo, basicamente é autoconhecimento e autocontrole. Isso é educação, né? Então, o reconhecimento das emoções, né, os sentimentos, né, a criação de metas, né, os valores, né? Então, tudo isso cria o autocontrole, né? Educar também é para a consciência social, então consciência para o outro, né, a autoridade. Consciência social das normas, então as regras, né, os deveres, as obrigações, né, os direitos, óbvio, né, o propósito, né, pessoal, o propósito social, o propósito das coisas, né, quer dizer, tudo isso, né, basicamente dentro de uma noção de cidadania. Quer dizer, educar é a cidadania. Educar é a habilidade de relacionamento, então comunicação, negociação, né? E obviamente empatia, né? Tudo isso é empatia, tudo isso é conexão com o outro, né? E a tomada de decisões. Coloquei aqui uma palavra, né? Talvez ela baste, né? A ética,
né? Decisões inteligentes, óbvio, né? Usando da inteligência, usando do conhecimento, usando da prudência, mas principalmente da ética, né? Acho que é isso. Isso é realmente criar o futuro, né? Existem as ferramentas, né? O que talvez mais importe não são as ferramentas, mas o que importa é saber isso, né? Não sabendo isso, não adianta ter as melhores ferramentas. Não é a ferramenta que faz isso. É a consciência do professor, do que ele está fazendo. Então, dentro dos comentários finais sobre ensino remoto, né? O que a gente percebeu é que as ferramentas existem, mas a essência é conteúdo, né? Então, quer dizer, eu preciso primar pelo conteúdo, eu preciso primar pelo projeto político-pedagógico, pelo plano de ensino. Quer dizer, isso tem que estar muito, muito claro para o professor, né? Senão ele não vai fazer um bom trabalho. E o conteúdo tem que estar adequado para o público-alvo, né? Então, é fundamental isso, né? A complexidade, a profundidade depende exatamente desse público-alvo, né? Não é a gente se adequar à ferramenta, é usar a ferramenta mais adequada, porque são muitas, né? Quando a gente tem uma ferramenta, também a gente precisa se adequar para essa ferramenta. Quer dizer, existem limites, toda ferramenta tem vantagens, mas tem limites. Então, também tem essa adequação para a ferramenta, mas é depois da escolha de uma ferramenta mais adequada, né? E eu acho que isso talvez seja a lição número 1 da minha vida. Eu, como professor, só ensino a partir da minha vivência. Acredito que você ensinar aquilo que você estudou ontem, você é um farsante, você não é um professor. Então, é isso que eu vim buscar aqui, né? Talvez eu não tenha conseguido organizar de uma forma mais erudita. E também nem busquei isso, nem busquei uma base teórica. Eu busquei, dentro do que eu já li, né, falar algo, né? Obviamente nada é novidade, nada é original, mas colocar a partir daquilo que eu vivi. Eu acho que isso faz a diferença dentro do que a gente consegue ensinar de verdade. Então, é isso. Acho que a gente só pode ensinar a partir daquilo que a gente viveu. Ensinar só porque a gente leu, nós não estamos ensinando. Muito obrigado pela sua paciência de assistir os vídeos, viu? Estou à disposição para esclarecimentos, se quiser, para críticas também. Grande abraço. Cabe aqui um comentário final, na verdade, né? Então, aqui é teach e learn, né? São lados da mesma moeda, né? Muito obrigado.